Olá, todo mundo. Eu novamente, Catarine, professora do SESI Camaragibe, mais um Prepara SESI. Pessoal do primeiro ano, espero que vocês tenham gostado. E como eu dei a entender na aula passada que a gente ia começar a falar sobre transporte ativo e transporte passivo, transporte de substâncias pela membrana plasmática, é sobre isso que a gente vai realmente falar hoje. Espero que vocês tenham ficado com poucas dúvidas e um pouco curiosos sobre o assunto, para que vocês tenham ido procurar em outras fontes sobre mais vertentes relacionadas, mais informações sobre a membrana plasmática. Vamos lá. Então é isso. O assunto que está lá, que eu já mostrei, já falei sobre como encontrar, procurar no Google, SSA 2000, SSA 2, não, na verdade SSA 1 2022. E aí, dentro dos assuntos, vai ter esse assunto chamado de permeabilidade celular. E um outro assunto se chama endostose e exostose. Como não é um assunto muito extenso, a gente consegue trabalhar os dois dentro dessa aula e eu espero que vocês consigam sair daqui muitas dúvidas sobre o assunto, que vocês consigam ter um pouquinho de clareza sobre alguns pontos. Dúvida porque se a gente sai com toda a certeza do mundo de algo, a gente acaba não indo procurar em outras fontes. Se a gente duvida ou questiona, a gente vai lá e vai procurar em outro lugar e procurar em outras fontes para ver se realmente aquilo está sendo falado da forma correta ou o que é aquilo que me gerou aquela dúvida e a gente vai acabar criando o nosso pensamento, construindo a informação que a gente tem sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E aí a gente volta para ela, a nossa queridíssima, fofíssima, membrana plasmática, tá? Ela tem a capacidade de selecionar as substâncias que devem entrar e sair da célula. Por quê? Porque se eu estivesse aqui conversando com vocês, garanto que tinham uns 2 ou 3 porquês. E aí eu responderia para vocês o seguinte: permeabilidade, tá? Isso aqui é aquele Absalom do Alice no País das Maravilhas, e a permeabilidade seria a resposta. E que característica é essa? A membrana plasmática, ela tem essa propriedade de ser permeável. Lembra lá dessa definição? O que permite que algo passe. Só que, 2 pontos, quando a gente vai entender esse processo de membrana, seleção, permeabilidade, a gente tem que ter 2 definições bem claras na nossa cabeça, que é o que é o soluto, 2, o que é um solvente. O soluto vai ser aquela partícula dissolvida e o solvente vai ser o que dissolve. Lembra lá que o solvente universal é a água, então está sendo dissolvido o que na água? Muitas coisas a gente dissolve na água. O soluto, o sal. A gente pega o sal e pode dissolver o sal na água. Esse seria o soluto e a água seria um solvente, dentro dessa nossa explicação. E aí, dentro dessa ideia de que a membrana, existem formas de permear uma membrana, a gente pode classificar elas em 4 tipos: como permeável, como impermeável, semipermeável e seletivamente permeável. Na permeável, olha só o que eu tenho. Eu tenho a passagem de solvente e dissoluto dentro dos 2 lados desse meu recipiente. Então, eu tenho uma membrana permeável onde eles podem passar de um lado para o outro. A membrana impermeável, ó ela aqui atuando, ó, ela não vai deixar nem soluto nem solvente chegar do outro lado. A membrana semipermeável, ela vai deixar passar apenas um dos 2, que é o solvente. O soluto fica. Tá? Se a gente for relacionar com isso, se a gente for fazer esse tipo de reflexão, agora não, daqui a pouco, a gente vai ver que se esse soluto, ele fosse o sal e o solvente fosse a água desse experimento, a água passaria e o sal ficaria. Olha que interessante essa relação. E a membrana que vai selecionar a sua permeabilidade, ela vai ser permeável para aquilo, para algumas coisas, tá? Vai permitir a passagem de solvente, porém os solutos vão ser selecionados, alguns vão, alguns não, e aí a gente consegue ver isso, ó. O solvente passou para o outro lado, apenas alguns solutos, outros não passaram.
E a membrana plasmática, ela é o quê? Ela tem a permeabilidade seletiva, tá? Então, o solvente passa, porém o soluto vai passar, alguns e outros não. É assim que a membrana plasmática é classificada, tá? E olha ela aqui toda bonitinha. Como é que é essa passagem de um lugar para o outro de um soluto? Vai ser a favor de um gradiente de concentração. Aí a gente imagina sempre, quando vai falar de gradiente de concentração, é um ônibus lotado, tá? Quando a gente está indo a favor do gradiente de concentração, é a gente descer daquele ônibus lotado. Porque o gradiente de concentração ele vai indicar que a gente deva sair. A gente está seguindo o fluxo, ok? É igual quando a gente está no metrô e aí a porta abre, está na última estação, então a gente vai seguir aquele fluxo, a gente vai seguir o gradiente de concentração. Vai com o pessoal, tá? E aí a gente faz a explicação científica, né? Que é do local de maior concentração para o de menor concentração. E essa permeabilidade seletiva, que quando ela for a favor de um gradiente de concentração, ela vai acontecer para sempre, tem um limite, tá? Quando esse equilíbrio for atingido entre o soluto que estiver presente dentro dos dois meios, houver um equilíbrio uniforme, houver uma distribuição uniforme, a gente vai ter uma. Não vai haver essa migração, tá? Desses solutos de um local para o outro. Ele vai migrar, mas ele vai manter sempre ali aquele processo de equilíbrio. Quando ele está indo a favor de um gradiente de concentração, logo quando tem muito concentrado de um lado e pouco do outro, aquele processo, imagina lá descendo do metrô, sabe? Aquele processo ele vai rápido, né? Vai todo mundo indo rapidamente. E aí a gente vai ter alguns mecanismos para fazer essa transmissão, essa passagem desses solutos, desses solventes, através da membrana plasmática, que eu já disse que ela é o quê? Tem uma permeabilidade seletiva, não esquecer disso também. Esses 3 pontos, a gente vai falar primeiro desses 2 e depois a gente vai falar desse daqui, tá? Lembra que eu tinha dito que são assuntos diferentes, né? O processo de endocitose e exocitose, ele também, tem a ver com a membrana plasmática, ele é relevante, mas a gente vai falar dele no finalzinho. A priori, vamos falar dos transportes passivos e ativos. A professora aqui tem muita coisa debaixo do passivo e do ativo não tem nada. Calma, fique tranquila. A gente vai primeiro definir o que é passivo e o que é ativo, e depois a gente vai trabalhando nesse processo de tipos de transportes passivos. De cara, quando você olha, você já chega com alguns questionamentos, né? Quando ele é passivo, quando ele é ativo? Passivo seria quando algo acontece de boas, né? Já ouviu falar daqueles protestos passivos, né? Tem um pessoal caminhando na tranquilidade, e aquela coisa mais ativa é algo com gasto energético, né? Imagina assim, que é um processo bem intenso, bem cansativo, algo ativo. Então, seria um processo com um pouco de gasto de energia, e aí vai tentar tirar essas dúvidas agora, nesse exato momento. Onde eu tenho uns exemplos de transporte passivo aqui, que é a difusão e a difusão facilitada, tá? A gente vê que nessa situação que eu digo, uma difusão facilitada, dependendo da proteína, essa difusão pode ser simples também, tá? A gente vai ter essa facilitada aqui, com essa proteína diferenciada. E quando a gente olha para essa imagem de transporte ativo, vamos fazer essa análise. Eu tenho aqui, ó, uma energia que está vindo para poder mexer essa proteína, e aqui não tem energia nenhuma. É aquilo que eu tinha dito. Quando a gente tem um transporte passivo, a gente não tem gasto de energia. Enquanto no ativo a gente tem. No transporte passivo, a gente não tem esse gasto de energia, que é o ATP. A gente já ouviu falar um pouquinho desse ATP, que é aquela adenosina trifosfatada. A gente não precisa se apegar a esse nome nesse momento, mas entender que ATP é a energia que vai movimentar o nosso corpo. Você piscou o olho ATP, pensou que não deveria estar assistindo essa aula agora ATP, está com sono, está gastando ATP, o seu corpo está gastando o tempo todo ATP. No transporte passivo, isso não vai acontecer, tá? Voltando para a célula, para a membrana plasmática. No transporte ativo, a gente vai ter, sim, um gasto de ATP. Enquanto no transporte passivo vai ser a favor do gradiente de concentração, é seguindo o fluxo, galera. No transporte ativo, a gente vai ter aquelas substâncias que vão contra o gradiente de concentração, tá? Vamos entender como é que funciona o primeiro exemplo de transporte passivo. Agora você para esse vídeo, agora não. Depois que eu te der essa explicação básica.
Você vai pegar um pedaço de batata, de preferência, na sua geladeira. Ah, professora, eu não tenho, para chuchu, pega o chuchu. Pega uma verdurinha que tá lá na tua geladeira. Ah, professora, aqui não tem verdura agora. Acabou. É sexta-feira, segunda, não sei que dia você está assistindo. Eu tenho só alface. Não tem problema. Pega o alface. Ah, aqui tem só um pedacinho de tomate. Pega o tomate. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue essa verdura, essa fruta que você tiver lá na sua casa. Pega uma colherinha de sal. Pode ser generoso, tá? Uma colherzinha de sopa. E bota num prato seco. Bota essa colherinha de sal em cima dessa verdura, tá? Assim que eu terminar de falar, você vai dar pausa no vídeo, você vai fazer isso. Lá no final da aula, a gente vai chegar a algumas conclusões baseado nessa observação que você vai fazer desse seu experimento. Botou o sal, essa colherinha de sal em cima dessa verdura, separa ela, coloca ela ali no cantinho e daqui a pouco volta pro vídeo e a gente continua, tá certo? Vou dar aquele close para que vocês deem um pause cor bonita, para não dar de olho fechado, porque isso acontece. Agora, se você já voltou do pause que você deu, você está com um pratinho aí do lado com a verdura cheia de sal, esperando para ver o que é que acontece. Vamos falar desse primeiro transporte sem o gasto de energia, que é o transporte passivo, chamado osmose. Na osmose, a gente vai ter uma passagem, um transporte de água pela membrana plasmática, tá? E essa membrana, esse transporte de água, ele vai seguir aquela regra do transporte passivo, não é isso? Ele vai seguir, ó, a concentração do soluto. Toda vez que eu falo de osmose, eu sempre peço que alguém diga alguém bonito, alguém que é fã. Não sei, você é fã de quem? Da Lady Gaga, da Selena Gomez, fã de Estãozinho Chororó, várias pessoas, vários fãs. Imagina que aquele fã que você tem é o sal, tá? É o sal. E aí, para onde ele aparecer, minha querida e meu querido, onde ele, essa pessoa que você é fã, aparecer, você vai atrás. Nessa história, nessa relação que a gente está fazendo, você é a água, entendeu? Durante o processo da osmose, a água vai atrás do sal. É a regra da vida. Por isso que eu disse que na osmose a gente vai seguir a concentração do soluto. Esse soluto vai ser esse ser famoso e a gente que é o fã, que é a água, vai atrás sempre dele. Nesse nosso gifzinho aqui, ó, que tá mexendo o tempo todo, a gente vai ter água doce e água salgada, e a gente tem a água doce indo pro lado daqui, ó. Por quê? Nesse nosso exemplo, o sal, ele vai ser o soluto. Se você é fã, você vai atrás do soluto com certeza. Você sendo a água, se aqui tem sal, o que é que acontece? Você migra daqui para lá, tá? Isso só é possível porque tem uma membrana semipermeável no meio do caminho. No meio do caminho tem a membrana semipermeável. O professor de português vai entender a referência. Se você gosta de português, também vai entender. E aí a água passou de um lado para o outro, porque a gente tinha muito mais soluto aqui, tá certo? Até aí, entendi, aceitei, beleza, professora. Só que tem algumas informações relevantes. Primeiro, essa pressão que acontece quando a água faz a migração de um lado para o outro, quando ela vai atrás do sal desesperadamente, se chama de pressão osmótica. Vocês podem ouvir até em outras disciplinas, em outros momentos, quando vocês estiverem assistindo até outras aulas, esse nome pressão osmótica, e entenda que é esse processo, esse fluxo que a água vai fazer, que acontece dentro também da nossa membrana plasmática, de um lugar, de um lado para o outro dessa membrana semipermeável, seguindo onde tiver a maior concentração de soluto. Nesse caso, nosso exemplo, como eu já mencionei para vocês, o soluto vai ser o sal da água salgada. A fórmula química do sal é NaCl, já para a gente ir se familiarizando com alguns elementos químicos, Na de sódio e Cl de cloro, tá? E é o cloreto de sódio, que a gente vai encontrar no sal da cozinha. Quando a gente vai falar desse processo de soluto, a gente tem que entender três classificações. Primeira, existem soluções que são hipotônicas, que é onde a gente vai ter uma menor concentração de soluto. Ao olhar esse nosso experimento, você analisa que a água tem quase nada, né? Se for uma água doce, realmente ela não vai ter nada de concentração de soluto dentro dela. Porque o soluto vai ser o sal da cozinha. Sendo assim, a água doce, ela é minha solução o quê? Hipotônica, porque ela tem uma baixa concentração de soluto. E a água salgada é minha solução hipertônica, porque é onde eu vou ter uma maior concentração de soluto. Quando eu tenho uma solução isotônica, eu tenho um equilíbrio entre
A água que não tem, nesse caso, a gente não vai conseguir nesse exato momento, né? Só depois que esse fluxo de água acabar, a gente provavelmente ele vai acabar porque atingir um equilíbrio entre a quantidade de soluto dissolvente, e no final disso tudo pode ser que a gente tenha uma solução isotônica com soluto equilibrado dos dois, né, nos dois lados, né, no caso aqui, a gente vai ter um equilíbrio da concentração do soluto, né, entre a água salgada e a doce, que não vai mais ser doce, né, vai ser salgada. Mas aí a gente tem que atribuir as nomenclaturas corretas, tá? Então, a água salgada, eu tenho uma nomenclatura para ela, que é uma solução hipertônica, porque ela está muito concentrada em soluto. E a água doce, ela é uma solução hipotônica, porque ela está com a concentração menor de soluto. Hipertônica, a água salgada, como a gente bem viu, e a hipotônica é a minha água doce. Até aí tudo certo? Lembrando que a gente vai ter sempre a solução hipotônica migrando sentido, indo atrás da solução hipertônica. Por quê? Porque a água ela sempre vai atrás do sal, do soluto que tiver ali no meio. A água ela é aquela fanzona que vai se embora atrás daquele, uma tiete, eu não sei outro nome que a gente tira, o crush. O crush da água é o sal, então a água vai se embora atrás desse sal sempre que ela encontra o sal pelo caminho. E o nome desse processo, quando atinge o ponto final, né, o ponto de a gente observar, quem sabe, uma solução equilibrada, tá? Essa água doce, ela vai parar de ir para o lado da água salgada quando ocorrer um equilíbrio dinâmico, tá? A gente tem uma pressão osmótica, fazendo com que a água doce migre para o lado da água salgada, e em seguida temos um equilíbrio dinâmico, porque isso para de acontecer. Entrou em equilíbrio, não vai haver esse excesso de migração. Isso só acontece porque a gente tem uma membrana semi-permeável aqui. Olha só, e onde é que eu encontro esse tipo de situação, essa relação entre osmose dentro do nosso organismo? O que é que acontece, onde acontece, como assim? A gente já viu essa nomenclatura aqui, conhecemos ela bem. Então, quando eu tenho um meio hipotônico, essa daqui, essa bonita é a nossa hemácia, a nossa célula sanguínea. É ela que vai carregar oxigênio dentro do nosso corpo, tá? Esse daqui é um exemplo de transporte passivo, porque não há gasto de energia e o nome dele é osmose, porque o transporte que está acontecendo é o transporte da água dentro da membrana, passando, né, por dentro da célula. Essa água ela vai entrar em excesso dentro da célula, por quê? Porque tem mais sal dentro da célula do que fora. O meio, ele tá como? O meio, ele é hipotônico, então é o meio menos concentrado. Lembra que a água é fã do sal? Então a água vai entrando aqui, ó. Entrando, e a nossa célula fica como? Túrgida. Quando existe um meio isotônico, eu tenho um equilíbrio, então está entrando um pouquinho de água, está saindo um pouquinho de água. Por que isotônico? A concentração de sal que tem dentro da hemácia e do lado de fora, no meio que essa hemácia está equilibrada. Se está no meio isotônico, a gente tem uma hemácia com uma conformação, uma morfologia normal. Quando a gente vai ter uma hemácia, ó como a bichinha está murchando, minha gente, não parece o dedo da gente quando a gente fica lá dentro d'água, engilhando. Olha só, o meio, quando ele é hipertônico, o que significa o meio hipertônico? Significa que tem muito soluto no meio. Se eu tenho muito sal nesse meio, lembra que a água é fã? A água vai-se embora, sair de dentro da hemácia e vai para fora, para o meio. E o que é que acontece com a hemácia? Ela fica aqui, ó, plasmolizada, toda mochinha. Ela está plasmolizada porque a água está indo para o lado de fora e não está entrando. Afinal de contas, o meio está hipertônico, com a concentração muito alta de soluto. Ela fica normal quando há um equilíbrio entre o meio e no interior dela, né? Tá isotônico, a concentração de soluto está equilibrada. E hipotônico quando a gente tem uma menor concentração de soluto aonde? Do lado de fora. E o lado de dentro da hemácia está com mais soluto. Dessa forma, a água vai atrás do soluto, porque ela é dessas. A nossa hemácia fica túrgida. Entendemos até aqui, né? Vamos seguindo. E aí a gente vai ter algumas situações importantes para que a gente conheça um pouquinho dessa utilização ou dessa propriedade de transporte, né? Essa propriedade osmótica da membrana plasmática. E aí eu vou ter, na célula animal, a gente já viu, né, com um gifzinho um exemplo do que é que vai acontecer com a hemácia no meio hipertônico. Lembra lá a última hemácia que estava mexendo? Se o meio era hipertônico, ele estava com muito soluto, a água estava saindo, então ela fica como? Plasmolizada. Quando o meio é isotônico, há um equilíbrio ali, ó, nossa hemácia com uma morfologia dela normal que a gente conhece.
Quando o meio é hipotônico, significa que ele tem uma baixa concentração de sal. Dessa forma, a gente vai ter o quê? A água entrando, entrando, entrando. Só que tem um porém. No nosso gifzinho não mostrou, mas aqui mostra. Quando essa hemácia ela está no meio hipotônico e não consegue atingir aquele equilíbrio dinâmico, ela vai romper. Vai acontecer uma lise celular, que é chamada também de hemólise, e essa hemácia ela pode romper. Ela morre por conta dessa lise, causada por estar inserida nesse meio hipotônico, tá? Nesse meio com uma baixa concentração de sal. E aí a água vai entrando, entrando, entrando até romper. O que não vai acontecer na célula vegetal, tá? Na célula vegetal isso não acontece por conta de um fator, e o spoiler está aqui, ó. O spoiler é esse, porque a célula vegetal, quando fica túrgida, muito túrgida, significa que ela está lá naquele meio hipotônico. Tem um vacúolo, ó, que está inflando, 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 ela não vai romper, por quê? Porque existe uma força contrária. Essa força contrária da parede celular incide dentro da célula, ela impede a célula de romper. A célula vegetal, exatamente, porque na célula animal a gente não tem parede celular, sabemos já disso. A célula está normal no meio isotônico e ela fica plasmolizada no meio hipertônico. Repara que ela não fica também, ó, o vacúolo plasmoliza, porém a célula continua com a sua morfologia praticamente intacta. Por causa de quem? Dela, única, exclusiva. Não exclusiva, tá? Dos vegetais, porque existem outros organismos com parede celular, como as bactérias, mas é a parede celular que não permite que a célula plasmolizada ou a célula túrgida sofra da mesma forma, né? A célula vegetal sofra da mesma forma que a célula animal. Entendido? Vamos continuando, né? Vamos agora falar, já falamos do transporte de água, e agora vamos parar. Parou agora tudo. Não vou falar do transporte passivo antes de você olhar para o seu pratinho e observar o que é que está acontecendo com aquele pedacinho de verdura que você separou. Aconteceu o que com ele? E aí, o que é que aconteceu? Observa, analisa, pega um papel e escreve. Explica o que é que está acontecendo. E aí, veja só, faça uma relação com a osmose. Por que aconteceu isso na sua observação? Por que está acontecendo isso com a verdura que você colocou aí do lado? Com a batata, que eu tinha dito que era a batata preferida. Né? Faça uma análise, coloque, explique, né? Chega àquela sua conclusão, tire dúvidas, leve para o seu professor dentro da sala de aula, você vai gostar de trocar uma ideia sobre esse assunto. Eu, particularmente, acho que você vai entender super o que é osmose, observando esse seu experimento, comparando com o que a gente falou sobre osmose agora. Pausa na osmose, né? Obrigada, dona Osmose, eu já aprendi, eu já sei sobre você, e agora a gente vai entender outro transporte ativo, que agora não vai ser sobre a passagem de água, né, por dentro da membrana plasmática, a gente vai ter o transporte dissoluto pela membrana. E esse transporte, ele é a difusão, tá? A gente viu que existem dois tipos de difusão, mas a gente vai segurar um pouquinho, rapidinho. O que é essa difusão? A difusão é um transporte lento, tá? Vai ser um transporte de vai ser o transporte, sim, do soluto pela membrana plasmática, bem lentinho, seguindo o gradiente de concentração, porém a gente vai ter uns agravantes. Ele vai se acelerar se o espaço for pouco, que tiver que acontecer essa difusão, tá? Começou a difusão ali, o espaço é pequenininho, no instante vai se difundir. E quando tiver um gradiente de concentração muito elevado, aquela substância ela também vai se difundir rapidamente. Como nós já sabemos, vai seguir um gradiente de concentração até estabelecer o equilíbrio. Minha gente, a gente anda de ônibus de metrô, a gente tem noção do que é gradiente de concentração e o que é equilíbrio. Tá? Chega na integração, no terminal da Macaxeira, não sei se você conhece, mas aí vai todo mundo fazer o quê? Descer. Vai todo mundo descer, aí aquele equilíbrio ali atingiu, beleza. Daqui a pouco vai todo mundo voltar para subir no ônibus novamente. O dia seguinte chegará e você vai ter que pegar aquele ônibus de novo para seguir todo o processo do seu dia. É isso, o gradiente de concentração a gente está muito craque quanto a isso. E aí a gente vai ter esses dois tipos de difusão, tá? A difusão simples e a difusão facilitada. Ambos não têm gasto de energia, nunca esqueça disso. Difusão e osmose sem gasto de energia.
Mesmo a difusão simples e a difusão facilitada sem gasto de energia, sim, sem gasto de energia. Na simples, a gente vai precisar que a substância passe pela membrana plasmática, tá? E a simples pode ter também uma proteína canal que vai permitir que essa substância também passe pela membrana plasmática. Na facilitada, na difusão facilitada, a gente vai ter uma proteína específica para poder levar essa substância, esse soluto para dentro da célula, tá? Enquanto aqui o soluto ele tem que ser permeável pela membrana, aqui ele vai passar pela proteína canal, e aqui ele vai ter que passar por essa proteína carreadora, tá bom? Tudo isso sem gasto de energia. E aí, com a proteína canal, veja só, o que é danado dessa proteína canal, como é que a difusão simples vai acontecer? A difusão simples vai acontecer porque a solubilidade daquele soluto à membrana vai permitir que isso aconteça, ou aquele soluto vai conseguir permear por essa proteína canal, tá bom? E quando ela é facilitada? Na facilitada a gente vai ter um processo diferenciado. Então, a gente vai ter o gradiente de concentração facilitando, e a proteína carreadora, ó, ela tem um espaço, ela tem uma diferenciação morfológica para carregar esse soluto, para pegar ele lá de fora e colocar ele do lado de dentro. Sempre seguindo o gradiente de concentração, indo de onde está menos concentrado, né? Onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Tá? E quem é que faz esse processo de difusão? A gente vai ter para difusão glicose, aminoácidos e vitaminas fazendo esse caminho de entrar dentro da célula por difusão, tá bom? Aí agora parou. Acabou o transporte passivo, vamos agora entender como é que funciona o transporte ativo. No ativo, como a gente falou, diferente do passivo, ele vai haver um gasto de energia. Essa energia é esse ATP. E esse transporte ele vai ser exclusivamente por proteínas carreadoras, mas são essas mesmas proteínas, vai ter esse nome de proteína carreadora também, vai ter uma morfologia diferenciada, mas vai ter um processo de atuação diferente. A gente vai chegar lá, tá bom? E aí, o transporte ativo ele vai se assemelhar a uma porta giratória. E o ATP vai ser a energia aplicada para mover essa porta. Viu? Ela não vai girar se o ATP não for consumido. Até aí fica um pouquinho fácil fazer associações, né? Outra coisa diferente do transporte ativo é porque ele vai contra o gradiente de concentração, certo? É tipo, o transporte ativo é igual aquelas festas chique, que tá lotada lá dentro, mas mesmo assim tem um monte de gente na fila querendo entrar. Pronto, é assim que vai acontecer. O transporte ativo vai ter uma proteína pegando aquele pessoal da fila que quer entrar naquela festa que tá lotada e jogando a galera para dentro. Esse vai ser o processo ou por isso que ele é classificado contra, ele é dito como sendo contra o gradiente de concentração. E aí a gente vai ter algo que muita gente, muito estudante, alunos meus lá de Camaragibe, quando olham para algo assim, fazem professora, vai misturar biologia com química. Gente, é misturado. E é lindo e é fácil. Vamos lá, devagarzinho. O que é que a gente tem que entender a princípio? Vamos voltar aqui. Vamos analisar o 1 e entender como é que é esse processo de gasto de energia do transporte ativo. Eu tenho uma minha molécula de ATP, que a gente não vai se ater por enquanto. Vamos só entender que essa é a minha molécula de ATP. E tem 3 fósforos, tá? Teria fósforo, grupo fosfato, mas vamos pensar que são 3 grupos aqui com fósforo. E quando esse grupo, né, esse minha molécula de ATP, ela passa por um processo de gasto energético, como está explicando aqui bem direitinho, a gente vai ter um fósforo sendo liberado. E esse fósforo ele é liberado junto com a energia, que pode ser utilizada para a célula. Tem como eu voltar para virar um ATP depois que eu viro o ADP com fósforo? Sim, tem sim. Tá? Ela pode ser transformada novamente em ATP quando a gente volta para cá e adiciona o fósforo, um fosfato nessa energia. Quando esse fosfato volta para minha molécula, eu tenho novamente um ATP. Aí eu perguntaria para vocês entenderam? Vocês olhariam para mim com a cara de desprezo, assim, dizer,
Não vamos falar sobre ele novamente e vamos focar só nele. Vamos entender do que se trata. Primeiro, o nome é adenosina trifosfatada. Olha, 3 grupos de fosfato. E aqui é a adenosina difosfatada, porque tem só 2. Onde é que foi parar o terceiro, professora? Vamos falar de transporte ativo, por isso que a gente está falando sobre a energia do corpo, tá? Então, essa molécula, ela vai liberar energia quando ela perde um fósforo. Perdeu um fósforo, ela liberou energia. E aí, a molécula que era com 3 fósforos, então era a adenosina trifosfatada, ela virou a adenosina difosfatada, por isso que ela está aqui, ADP. Tá? E aí tem como ela voltar a ser ATP? Sim, se você adicionar um fósforo ao ADP, ele volta a ser uma ATP. É simples, é fácil, é rápido. Vai ter, não muito assim, a gente vai ter todo um processo de respiração envolvido para esse ATP ser construído, só que a gente vai chegar lá, tranquilamente, devagarzinho a gente chega. Como é que funciona? Onde é que eu posso visualizar o transporte ativo acontecendo? Esse é o exemplo mais clássico dos mais clássicos, são as bombas de sódio e potássio. Mais uma vez, elementos químicos para que vocês se familiarizem com eles. Essas bombas de sódio e potássio, elas funcionam. Lembra lá que a gente fez uma associação do transporte ativo como uma porta giratória? Então, vai haver esse processo onde eu vou ter os íons de sódio se ligando a essa minha proteína carreadora. E aí, essa proteína de carreadora, tá vendo? Ela vai ser ativada por um ATP. Ela vai capturar o fosfato desse ATP, ó, a energia está funcionando. O ADP vai embora, porque era ATP, perdeu o fosfato, virou ADP. Vai virar para o outro lado e jogar as moléculas de sódio pelo lado de fora, né, por outro lado. E esse grupo fosfato que ainda está aqui, ó, vai permitir com que se ligue, ó. Agora, a gente vai ter os íons de potássio sendo capturados nessa proteína, a gente vai ter a liberação do fósforo, do fosfato, e agora a proteína vai virar novamente para o outro lado. Depois, liberou o potássio, voltou a sua conformação inicial, vai pegar novamente sódio. Vai precisar da molécula de ATP para o fosfato ser ligado. Se ligou o fosfato na proteína, o ATP virou ADP, a energia foi utilizada, foi lá para o outro lado, tá? E aí a gente vai ter esse fosfato segurando essa proteína, só quando ele solta é que ela vai voltar à estrutura inicial. E aí a gente tem esse ciclo dessa portinha, ó, pega aqui, liga, joga lá fora, solta, depois que pegou, solta do lado de dentro, liberou do lado de dentro, pegou do lado de dentro, pegou energia. E esse é o ciclo das bombas de sódio e potássio. Tranquilo, isso é transporte ativo, houve o gasto de energia, tá? E aí a gente vai falar sobre o transporte em grandes quantidades. Olhem só eles. A gente vai ter a exocitose, tá? Que são substâncias sendo emanadas, jogadas para fora da célula. A gente consegue ver aqui, ó, uma vesícula, tá? Uma vesícula exocítica jogando lá para fora da célula, liberando, tá? Da membrana dentro da célula aquilo que ela queria liberar, aquilo que ela queria jogar fora, aquele micro-organismo, aquele produto de alguma coisa, essa vesícula está soltando. É assim que funciona a exocitose. E aí a gente vai entender como é que funciona esses processos de grandes quantidades, porque, olhem só, a gente tem a endocitose, que é o diferente da exocitose. Lembra lá que a gente falou que só tinha duas, né? Exocitose e endocitose. Só que a gente tem duas endocitoses. A exocitose, massa, exo, fora. Citose, ose, é a quebra de alguma coisa da célula, jogando lá para o lado de fora. Dentro da célula, que vai englobar, que vai trazer para dentro da célula, a gente vai ter duas outras. Além da endocitose, né, que vai ser substância sendo levada para dentro, a gente tem a endocitose, que é chamada de pinocitose, e a endocitose, que é chamada de fagocitose. Pinocitose, a gente vai ter partículas e fluidos, ó, sendo absorvidos, ó, pinocitose. Invaginou, fechou, absorveu. E fagocitose, mesma coisa, só que ao invés de ter um fluido celular junto com partículas, a gente vai ter uma partícula sólida. Professora, que estranho. E olha aqui, pseudópode. Por que pseudópode? Um pé falso, pseudofácil, pode pé. Esse pseudópode e essa característica aqui, ó, de
movimentos ameboides e fixar, fechar, formar uma vesícula chamada fagossoma para poder fagocitar, para poder degradar essa partícula sólida. Ela é muito importante para um micro-organismo que a gente vai falar dele em 2 segundinhos. Mas antes a gente vai ter que entender que existe também uma nova não, mas é uma endocitose que ela é mediada por um receptor, tá bom? E esse vai ter um receptor que vai se ligar, tá? As partículas vão se ligar a esses receptores para então ela ser englobada para dentro da célula, tá? A vesícula é formada, ela é fechada e absorvida para dentro do organismo. Como a gente falou, a pinocitose é diferente da fagocitose, porque na pinocitose a gente vai ter um processo de absorção de partículas e fluidos. Olha a nossa vesícula aqui, ó. Ah, mas ele pode se nutrir, ele pode degradar, sim, a célula pode degradar essas substâncias, etc. E a fagocitose ela é importante porque é pela fagocitose que os amebas que são protozoários, eles vão digerir, vão se alimentar com fagocitose. Eles têm movimentos ameboides lá, eles têm pés falsos, esses pés falsos vão englobar um micro-organismo, olha só, os pseudófilos fecham, formando um fagossomo, ó, a morte da bactéria e a absorção dos nutrientes, a gente vai ter um fagossomo totalmente sendo enxertado com enzimas digestivas, fagolisossomo, porque lembra do lisossomo, que ele tem enzimas digestivas, ele é cheio de enzima digestiva para fazer a digestão da célula, e essas enzimas são bem-vindas, tá? Dentro das amebas para poder fazer essa digestão desses micro-organismos, e depois da pós-digestão, o resíduo ele vai ser liberado por exocitose. Entrou por endocitose e vai ser liberado por exocitose. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona esse processo de transporte pelas membranas plasmáticas, o transporte de substâncias por essa membrana plasmática da nossa célula. Muito obrigada, minha gente. Até o próximo encontro da gente. Foi ótimo.